Paz seja convosco, o Templo Labaredas de Fogo e todos os demais que nos acompanham agora na nossa primeira aula sobre o Evangelho Quadrangular. Amém? Hoje nós trataremos da primeira doutrina da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, que é Jesus salva, é a doutrina da salvação. E que maravilhoso esse tema, né, irmão? É a base da nossa vida. Na aula de hoje, nós entenderemos a necessidade que o homem tem de ser salvo. Entenderemos também quem deve ser salvo, quem é Jesus no papel de Salvador, como adquirir a salvação, onde ela é encontrada na Palavra de Deus, e conheceremos, para quem ainda não conhece, a declaração de fé da nossa igreja. Amém? Você irá compreender hoje a profundidade do amor de Deus e do sacrifício da salvação feito por Jesus Cristo em prol das nossas vidas, em prol da humanidade. No nosso bate-papo de hoje, nós temos 4 mestres convidados. Eles são muito especiais para nós. Temos, inclusive, gente que está começando hoje. A primeira aula é online. Daqui a pouco vocês saberão quem é. Professora Edilene, da classe Ministras de Louvor. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui, né, fazendo essa aula. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer assim para os meus alunos que estão em casa assistindo, que estamos aqui muito felizes porque sabemos que estamos tentando passar o melhor para cada um de vocês e que vocês possam estar conosco a partir de agosto também, que vamos estar iniciando as aulas presenciais, tá? Temos também conosco, obrigada, professora, o professor Edivaldo, que é o professor da classe Obreiros da Fé. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos, eu sou Edivaldo e eu convido vocês a permanecerem conosco para a gente aprender mais da palavra, tomar mais conhecimento, alimentar nossa fé. E ao mesmo tempo, eu quero exortar aqui as outras classes de homens da igreja, como os heróis da fé, os guardiões da fé, os adoradores por excelência, a estarem participando conosco. Observem tudo que a gente vai falar, que é para o nosso crescimento. Temos também conosco, obrigada, professor, professores que estão inaugurando, é a primeira aula deles conosco, professor Murilo, professora Tânia, sejam muito bem-vindos. Eles são da classe Casados para Sempre 1. A paz seja convosco. Nós agradecemos muito a oportunidade de sermos convidados a fazer parte dessa grande família que é a Escola Bíblica e faremos o possível e o melhor que nós temos para levar conhecimento da Palavra de Deus aos nossos alunos, aos nossos irmãos da igreja. Muito obrigada. Professora Edilene, vamos começar então. Professora, nos explique, por favor, o que é a salvação. Comente um pouquinho conosco sobre o maior dos milagres que Deus fez para nós, que foi entregar o seu Filho Jesus como nosso Salvador. E também, professora, vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser salvo pela fé em Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Um tema muito lindo, salvação, falar sobre a salvação, né? Nós que estamos aqui aprendendo, porque todos os dias aprendemos sobre o Senhor. E falar sobre salvação consiste em conhecer, né? Como obter o perdão de todos os pecados por meio de Cristo, por meio de Jesus. Então, o nosso primeiro ponto é: Jesus é o único que pode nos salvar. É o único. Ele é o verdadeiro caminho, é o único caminho, e sem ele nós não conseguiríamos, né? Então, o Jesus Cristo como nosso Salvador, ele veio através de um amor incondicional de Deus por toda a humanidade. E imagine esse amor que ele preparou para nós, um Salvador para nos redimir da onde a gente ia ter a morte eterna. Ele nos trouxe a salvação através do único Filho dele. Então, queria deixar aqui para que nós pudéssemos entender que o amor de Deus por toda a humanidade fez com que Jesus
viesse como nosso Salvador, Cordeiro perfeito, imaculado. Antigamente era feita essa oferta de sacrifício por animais, mas era algo que era de tempo em tempo tinha que ser refeito. E Jesus veio para ser o sacrifício perfeito, né? Ele não precisa mais fazer sacrifício. Ele se tornou, ele se doou. Então, o Senhor ele fala para a gente assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é algo maravilhoso. Mas como nós podemos obter essa salvação? Né? É um ponto assim que muitos querem saber. É pela fé. Essa fé é algo que foge do entendimento humano. Porque é algo sobrenatural. Fé é algo que tu não viu. Quem viu aqui Jesus presencial, né? Quem passou por tudo que a Bíblia mostra, relata a sua chegada, o seu nascimento. Nós aqui estamos pela fé, porque nós vimos aqui através da palavra. A gente crê através da palavra que ele nasceu e morreu por nós. Então isso é uma fé que vem do coração. Nós aprendemos a conhecer Deus através do nosso coração. Porque sem isso, racionalmente a gente ia questionar. Como? Não, Jesus era um homem natural. Não, Jesus foi algo perfeito, sobrenatural de Deus, por amor à humanidade. Então nós temos que acreditar que a verdadeira fé é quando a gente acredita em Jesus no coração, através dele. Isso é a verdadeira fé. Que ali, Deus, como diz, com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Eu criei no meu coração e confessei que Jesus é o meu Salvador. Porque eu criei no meu coração. Amém? Amém. 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 Glória a Deus, né, gente? Realmente, e sobre isso, nós também temos a declaração de fé da nossa igreja, que foi escrita pela fundadora da IEQ, a Aimee Semple McPherson, e diz assim, eu vou ler para vocês, tá? Salvação pela graça. Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos, por onde procurar o divino amparo, havendo de nos lançarmos, portanto, a inabalável misericórdia e amor daquele que nos comprou e nos lavou no seu próprio sangue, clamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra e aceitando o livre dom do seu amor e do seu perdão. Amém? Então, para quem não conhecia, essa é a declaração de fé da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Continuando no nosso tema, vamos falar um pouquinho agora com o professor Edivaldo sobre a representação de Jesus dentro da doutrina da salvação. Ele vai falar um pouco sobre a representação de Jesus no rosto de homem e o Evangelho de Lucas. Perfeito. E só acrescentando algo aqui, no que a professora Edilene falava, a gente sabe que a Bíblia registra algo extraordinário. É uma palavra forte. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E neste caso, crendo nessa palavra, você vai estar alimentando a tua fé e vai com toda certeza estar sendo liberado mais fé dentro do seu coração. Agora, com respeito à representação de Jesus, a gente tem que lembrar o seguinte, Jesus ele veio à Terra como homem. Nós vamos dizer isso aqui como? Na descrição dos seres vistos por Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, o primeiro rosto é o rosto de um homem. E isso simboliza, no caso, Jesus Salvador, ele como homem na terra. Jesus deixou toda a sua glória para viver como um homem, igual como nós somos hoje aqui, em carne e osso. Então, mas isso para quê? Para se cumprir o plano de Deus. O plano de Deus, ele tem um começo. Esse plano de Deus, quando o homem foi, no caso, desobediente à palavra de Deus, à ordem do Senhor,
ele acabou por ser expulso do paraíso, do jardim do Éden. No entanto, ele saiu de lá com uma promessa que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que está lá, essa promessa, primeira promessa profética, que está em Gênesis 3,15. E na igreja do Evangelho Quadrangular, esse nosso brasão, esse rosto ele vai aparecer lá, junto com o nosso brasão. Falando um pouco mais ainda da questão de Jesus como homem na terra, o evangelista Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem, não esqueça disso. E ele escreve, no caso Lucas, ele escreve para os gentios, os gregos. Em especial, quando você abre o livro de Lucas, vai escutar, parece que ele está falando com uma pessoa, né? Teófilo. E esse Teófilo é um homem que, de fato, nos contextos históricos, nas buscas, se encontra e se descobre que é um oficial romano. Agora, esse nome Teófilo significa aquele que ama, né? E o Lucas, ele foi bem sucinto em pesquisar as coisas a respeito de Jesus, que ele, no caso, quando escreve esse livro surge no ano de 54 depois de Cristo, e ele registra lá esses fatos aqui, olha. Ele é o único que anuncia aí a anunciação a Zacarias e Maria, da chegada de Jesus. E também, é ele quem fala da infância de Jesus. Ele também fala a respeito do destaque que tem as mulheres neste evangelho, aqui. E com isso aí a gente vai encontrar no livro de Lucas, que é um livro que ele traz de fato a misericórdia do Senhor, a salvação para todos. Agora é interessante a gente saber que a salvação é para todos. E todos vão se salvar, eis a questão de nós estamos falando a respeito do evangelho. Por quê? Porque a fé que se desperta aqui é para ouvir a palavra de Cristo, e Jesus, né, no caso. Agora tem uma curiosidade aqui que eu quero falar para vocês. Como é que nasce Jesus? É essa, lá em Gênesis 3,15, essa profecia, essa promessa profética que Deus deu, é que lá tem a promessa que está em Gênesis 3,15, deixa eu pegar aqui para vocês. Gênesis 3,15. Deus vai falar isso aqui, olha. Ele fala desse jeito. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto ocorre lá na cruz. Agora nota bem uma coisa aqui. Jesus, ele é semente da mulher. Sendo semente da mulher, o homem que a quem Deus deu sêmen, ele não tem participação nenhuma nisso aí. Porque todos nós somos fruto do quê? Do pecado. E por sermos fruto do pecado, o primeiro homem que, no caso, pecou, que foi Adão, foi desobediente, nós recebemos isso como herança. Por isso que todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus tinha um plano para a vida daquele que Ele criou, o homem. E a gente olhando assim, a gente vê que o homem mesmo, ele não nasce da mulher. É a mulher que nasce do homem. E quem é essa a quem foi anunciado a chegada do Filho de Deus? A Maria. Mas Maria é uma mulher que, no caso, nasceu do pecado. Mas nota bem que ela não tem contato nenhum com o homem. Ele é obra perfeita do Espírito Santo. E hoje a gente vê que a medicina mostra aí que uma mulher, quando engravida, não tem o contato do sangue do seu neném que está nela. Isso é algo que é mais profundo, mas que a ciência que fala dessa forma. E continuando na situação que nós estamos discutindo aqui, deixa eu continuar aqui te falando a respeito da representação de Jesus como homem. Ele tem, o Senhor, ele tem os aspectos da humanidade aqui, que todos nós somos. Jesus, ele veio como homem, mas ele não, olha, veja bem, ele era diferente de todos os homens na terra. Por quê? Porque ele não tinha um sangue pecaminoso.
Mas como homem diferente, ele viveu e se sujeitou às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. E como qualquer outro homem, ele possuía também limitações. Essas limitações estavam sujeitas também às emoções, que foi o caso. Ele tinha, no caso, a necessidade física. Ele cansava, ele tinha fome, ele tinha sede. Ele tinha sentimentos e as suas emoções também. De que maneira? Ele foi tentado, ele sentiu agonia, dor, pesar, Chorou. Tristezas, revolta, decepção, solidão, chorou, cantou, tudo que a gente faz hoje na vida aqui. Mas também ele foi um homem experiente. Aonde? Nas dores. Quem sofreu como Jesus? Experiente aonde? Nos trabalhos. Jesus também foi batizado. Ele pagava imposto, ele fazia visita. Ele viveu como um homem e, olha, venceu Satanás. Agora, esse propósito todo, ele mostrou para mostrar que o homem pode realizar isso aí. Verdade. Mas nós precisamos nos esforçar. Como é que vem esse esforço? É crer no Filho de Deus. É interessante que aí o evangelista Marcos, ele diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que nele crê, ou seja, no evangelho que Jesus pregou, que são as boas novas, e dizer aqui, para nós se torna possível. Por quê? Porque ele vai estar conosco. Ele prometeu que nunca nos desamparará. Vai estar sempre conosco. Então, nós temos aí a oportunidade de ter muitas vitórias nesta vida. Amém? Amém. Amém. Obrigada, irmão Edivaldo. Glória a Deus, Eu né, agradeço. gente? Vamos seguir agora e vamos caminhando para o final da nossa primeira aula sobre o Evangelho Quadrangular. Jesus salva. Vamos agora passar a palavra aos professores Murilo e professora Tânia. A paz seja convosco, irmãos. A gente vai falar um pouco aqui sobre a cruz, né? A importância, o que significa a cruz na doutrina quadrangular. Então, assim como nas outras doutrinas cristãs, a cruz ela é o símbolo da salvação da humanidade. Então, ela foi usada como altar para o sacrifício, né, de Cristo em nosso favor. Então, a cruz, ela simboliza a salvação, a nossa salvação, a salvação da humanidade. E lá em 1 Coríntios 1, 18 a 20, mostra essa experiência, né, essa beleza que é, essa simbologia que é a cruz. Porque Cristo não está mais pregado nela, a cruz está vazia. E o que a gente fica maravilhado é que Cristo vive. Então, a cruz, ela é símbolo da nossa salvação, da nossa redenção, e representa o precioso sangue de Jesus que nos salvou, que nos separou e que nos deu a possibilidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso que é o mais interessante. Glória a Deus por isso. Então, que a gente possa entender que a cruz não é símbolo de adoração, ela é símbolo da nossa salvação, que Cristo também não está lá. Cristo, ele vive. Então, que a gente possa entender e que vocês possam meditar sobre isso. A salvação, a cruz simboliza a nossa salvação. Amém. Simboliza a nossa redenção. Amém. Professor Murilo agora vai falar um pouquinho sobre a cor simbólica de hoje, que é o vermelho na nossa bandeira do Evangelho Quadrangular. Fique à vontade, professor. Boa noite, a paz a todos. Nesse momento nós vamos dividir conhecimentos sobre o estudo que nós fizemos, né? E estamos aqui para aprendermos uns com os outros. E nós vamos falar sobre o simbolismo da cor vermelha na bandeira do Evangelho Quadrangular, que é a primeira na faixa de braço para cima. Aqui ela está na horizontal, né? Mas se ela estiver na vertical, ela vai ser a primeira. E essa cor vermelha simboliza a salvação. A salvação essa
que nós buscamos todos os dias incansavelmente, né? Que foi deixado também na cruz, em que lá a cor vermelha tipifica o sangue de Cristo que foi derramado. Quando foi derramado naquele momento, ali nós adquirimos a nossa salvação. Já estamos salvos eternamente, como a irmã colocou, o Edivaldo também tocou um pouco. Não, essa busca ela é incansável. E na cor vermelha, a intensidade dela tem um forte poder sedutor entre os homens, né? De forma geral, homem e mulher. Essa cor, a vermelha, ela traz a sedução, a paixão de Cristo pela humanidade, né? Se formos trazer para o homem o vermelho, qual é a cor do amor? Simboliza, é o vermelho. O amor, a sedução que nós temos, essa sedução pelo amor de Cristo, que nos seduz, é uma transformação. Eu falo que é uma transformação porque eu fui seduzido pelo amor que está simbolizado pela salvação, que é a cor vermelha, que está contida na nossa bandeira do Evangelho Quadrangular. E temos aqui uma passagem também que fala na salvação, e que no estudo que eu fiz eu pude colocar, entender também que o vermelho, ele vem em busca da salvação, que foi deixada lá na cruz, como eu toquei lá no início. É Romanos 10:9. Se você confessar de sua boca Jesus é o Senhor, você será salvo. Mas como também foi tocado ontem na nossa roda lá de preparação para a aula de hoje, a salvação ela não é só de boca, ela tem que vir da essência. Da onde? Vem do vermelho coração. Se não vir do coração, do fundo da alma, de nada vai adiantar a boca, porque para a boca falar, o coração tem que estar cheio. Cheio do amor de Deus, cheio do perdão, cheio da misericórdia. Obrigada, professores. Que maravilha, né, gente? E realmente, como foi falado, esse plano da salvação é o que nos conquista em Deus, em Cristo, porque quem nos amou assim? Quem teria essa capacidade de entregar o seu único filho em prol de uma humanidade que definitivamente não merece? Só Deus fez isso. E a gente só pode realmente, dia após dia, amar esse Deus, tentar honrar esse Deus, tentar ser melhor a cada dia. É um desafio? É, mas por Ele vale a pena. Por amor a Ele vale a pena. Até para nós estarmos aqui hoje, gravando essa aula, a gente sabe o que a gente enfrentou. Mas o nosso amor, a nossa sedução por Cristo, por aquele sangue que foi derramado, por nos amar, é o que nos atrai, é o que nos faz querer estar, é o que nos faz querer prosseguir, falar desse amor e tentar viver esse amor dia após dia. Então que essa mensagem fique gravada, guardada no seu coração, que você possa refletir sobre a salvação. E você que ainda não decidiu andar com Cristo, que de repente esteja assistindo a nossa aula, Deus tem um plano e Deus tem um propósito na sua vida de salvação. Porque a morte de Cristo na cruz foi para salvar a humanidade, não foi para salvar meia dúzia de pessoas, né? E nós queremos nesse momento agradecer aos nossos mestres que estão aqui, professora Edilene, professor Edivaldo, o casal Murilo, Tânia. Obrigada, gente, pela dedicação, pelo empenho. Eles de pronto aceitaram e se colocaram à disposição para esse momento especial. Então nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. E também queremos aproveitar esse momento para lembrar que nós ainda teremos mais 3 aulas depois dessa no mês de julho. Às segunda, 19h30, mesmo horário dessa, tá? Às 19h30. Acompanhe, nós ainda teremos as nossas outras 3 doutrinas. Tudo isso, pessoal, é com embasamento bíblico. É uma visão que Deus deu a uma grande mulher de Deus, que foi a fundadora da nossa igreja. Então acompanhe para você entender tudo muito bem. A gente sabe que tem gente que tem dificuldade de entender porque
falta mesmo, às vezes, a gente sentar e estudar um pouco mais sobre o Evangelho quadrangular para compreender. Tá? Então, nós agradecemos, aproveitamos também esse momento para avisar que em agosto, em nome de Jesus, nós voltaremos nas primeiras semanas às nossas aulas presenciais, aos domingos, 9 horas da manhã, aqui na nossa igreja. Então, esteja conosco nas nossas próximas aulas. Em agosto, retome as aulas presenciais conosco. Nós estaremos com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, não se preocupem. E é isso, pessoal. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por esse momento especial. Fechamos os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças rendemos a Ti por esse momento, Deus, que nós pudemos separar do nosso dia para falarmos sobre o plano maravilhoso da salvação que o Senhor nos deu. Nós nunca merecemos isso, Deus, mas pela Tua graça nós fomos salvos. E por isso nós estamos aqui hoje rendendo louvores a Ti através dessa aula, Pai. Que cada pessoa que nos assiste possa viver o plano da salvação que Tu tens para eles, Deus. Que eles possam realmente buscar dia a dia uma vida de proximidade contigo, uma vida de renúncia para andar como Cristo veio aqui à terra e buscou dia após dia essa proximidade, esse vínculo com o Senhor, e Ele venceu tudo. Nós também venceremos, Deus, porque nós estamos salvos pela Tua cruz, entregue ali por meio de Jesus para nos salvar. E nós Te agradecemos, Deus. Te agradecemos por esse presente tão especial que recebemos. Obrigada, Senhor. Continua conosco, abençoa cada pessoa que está no seu lar, que dedicou esse momento para ouvir, para refletir, para pensar, repensar a sua vida, repensar sobre os seus passos com Cristo. Obrigada, Deus. Continua conosco, Pai, abençoa as nossas próximas aulas. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.